E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Semana Constru Seco. Esse é o quarto episódio e hoje a gente vai falar sobre como fazer paredes e forros utilizando gesso acartonado. E a gente está aqui com o Sidney Miquelin e Saulo Ramos para continuar essa jornada. E também temos um convidado muito especial, Eliel Araújo, um expert no sistema drywall, que já treinou mais de 4.000 alunos. É isso mesmo, Eliel? Corretíssimo. Pelo menos 4.000 alunos. Que legal! Saulo, o que a gente vai ter hoje nessa jornada aqui, ó, o quarto episódio? Boa noite a todos, boa noite Sidney, Júnior, Eliel, um grande Eliel. Hoje nós vamos falar sobre o sistema drywall e como ele foi útil para a produtividade da obra. Então, nós vamos falar também de algumas surpresas, né, de algumas decisões que nós tomamos com relação ao assentamento de piso e vamos explicar o porquê que isso aconteceu antes mesmo do drywall ser iniciado. Muito bem. Muito legal. Boa noite, Eliel, pela tua presença, Júnior, Saulo e a todos que estão nos acompanhando nessa Semana Constru Seco. Vamos relembrar um pouquinho, né? Na segunda-feira, a gente falou sobre projetos, a gente falou sobre o planejamento, todos os pontos que a gente observou para que essa obra/reforma, pudesse ter acontecido com pleno êxito e da forma que foi. Na terça-feira, nós falamos sobre a composição estrutural. Nós fizemos uma grande demolição na casa e no lugar dos cômodos que foram demolidos, a gente teve que fazer ali uma nova estrutura. E aí nós adotamos o Light Steel Frame como método construtivo. Ontem nós falamos sobre o plaqueamento externo. Como que a gente fecha? Qual que é a forma correta de se fazer essa vedação externa? E nós tivemos a presença do Fábio Din. E hoje, continuando nessa jornada, a gente vai falar como o Saulo já disse, como que a gente toma as decisões para fazer essas divisórias internas. E lembrando que amanhã nós vamos mostrar como ficou a casa. Qual foi o resultado dessa jornada aí que se iniciou há alguns meses e nós estamos contando passo a passo dela. Então, sejam todos bem-vindos e relembrando os recadinhos, você que está nos assistindo, quer deixar aí as suas perguntas, fique à vontade. Então, vamos acompanhar agora a apresentação do Saulo. É com você, meu amigo. Maravilha, obrigado, Sidney. Vamos então para a apresentação. Antes de mais nada, Sidney, Júnior, Eliel, temos aqui algumas pessoas já interagindo com a gente, né? Temos aqui Exatamente. Boa noite. Exatamente. Ó, já temos algumas pessoas online aqui, ao vivo com a gente, e hoje é um feriadão, hein? Então, assim, vamos agradecer esse pessoal por estar, né, doando esse tempo também e aprender aqui junto com a gente, que a gente também aprende com todo mundo. Então, vou colocar alguns aqui na tela, ó. O Jetson tá com a gente, ó, boa noite, meus amigos, já colocou aqui. Bola de Gesso tá com a gente também, olha que legal. Muito bom. Ó, a Luciana também já está por aqui. Luciana, boa noite. Boa noite. Adriano Rodrigues. Por enquanto, esse pessoal que mandou aqui o comentário e vai ficar aberto esse canal para enviar perguntas, que vai ter aqui também um tempinho para a gente responder essas perguntas de todo mundo que comentar aqui. Ó, o Marcelo também mandou aqui um boa noite. Relembrando, né, Júnior, que nós já temos várias perguntas aí de pessoas que nos fizeram aí durante a semana, né? Exatamente, já temos aqui algumas perguntas muito legais para a gente responder e com certeza vai ser um grande aprendizado para a gente. Maravilha. Então, vamos em frente, né? Bom, então sejam bem-vindos ao quarto episódio. Nós vamos falar sobre o sistema drywall durante a nossa jornada. Vale lembrar que o propósito dessa jornada da Constru Seco foi uma semana dedicada justamente para mostrar para você que vai construir e reformar o que é necessário fazer dentro de uma reforma ou uma construção, desde o planejamento, a contratação do arquiteto, o briefing. Vamos falar também sobre a compatibilização dos projetos,
o planejamento, a seleção de fornecedores, o orçamento executivo, antes mesmo de iniciar a obra, análise crítica com a ajuda do mapa de obra. Então, nesse quarto episódio, vamos fazer também uma breve revisão do que foi o dia de ontem. Estivemos com o Fábio Din. Se você não assistiu, eu convido para que você assista o nosso terceiro episódio na playlist da Acamoncast no YouTube. Falamos sobre a solução de fachada e como ela teve os benefícios para a obra, exatamente, que foi justamente sobre a questão da produtividade e a leveza que era ali o manuseio da placa cimentícia em nosso sistema. Então, foi ali gratificante a visita do Fábio. Nosso cronograma ele segue avançado, nós vamos falar sobre o sistema de forro tabicado, o fechamento de paredes e a divisão feita de drywall, além das instalações de portas e esquadrias. E nós temos aqui um processo e decisão que foram tomadas, que na montagem da divisória, que é a lavanderia, nós optamos por realizar previamente o assentamento do piso na sala de jantar. Então, nós decidimos antecipar a regularização do assentamento, do piso, nesta fase, também junto com a parede da cozinha. Então, antes de chegar na fase do drywall, tivemos muitas atividades, e uma delas foi a fase de marmoraria. Então, estou passando aqui algumas fotos para que vocês vejam, né? Aqui foi um quadro que foi praticamente feita a divisão entre os ambientes, porque é um ambiente integrado. Nós estamos falando de uma sala de jantar com uma cozinha. Lembrando que era ali justamente um corredor e houve a ampliação da cozinha. Então, para dividir esses ambientes, a gente tem ali um detalhe de mármore que deixou a estética muito bacana. Também tivemos ali uma obra social, foi o recolhimento de mesas e cadeiras de ferro. Então, a gente teve ali, foi uma parte muito nobre, diga-se de passagem, eu gostei de estar testemunhando isso. Então, ao invés de descartar, deixar na rua, tem outras utilidades, outras pessoas vão ser servidas desses móveis, então foi muito bacana. Esse foi um lado humano da obra. Não podemos deixar de falar também da instalação das portas de madeira, de alvenaria, no sistema Light Steel Frame. Foi muito bacana, porque nós temos uma comparação direta instalando na alvenaria também. Não existe diferença entre sistemas. O processo ali se manteve com alinhamento, calço, prumo, a fixação com espuma expansiva. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Os sistemas, eles se conversam e deu tudo certo. Ali foi, se eu falei do Light Frame, aqui é a alvenaria, para justificar o que eu acabei de dizer. A instalação das esquadrias segue os mesmos os requisitos, então a gente fez ali também o nivelamento, calçou tudo certinho, alinhou, colocou no prumo, fixou com a espuma expansiva, sem segredo algum. Olha, quase que eu pedi para que eu mesmo instalasse, de tão fácil que era. Sem segredos. Também tivemos ali no corredor, no começo do corredor, uns detalhamentos no forro, eles também foram removidos. E aí, deu-se início à paginação e assentamento do piso. E foi muito estratégico essa foto, porque, vou dizer assim, que 70% havia sido preenchido num dia, e vocês viram aqui que houve uma passagem, justamente para justificar o tráfego dos nossos colaboradores de ida e vinda ali, todos os nossos profissionais não tiveram ali que passar por fora, então a dinâmica se tornou muito grande. Evidentemente que no dia seguinte houve a etapa concluída. O ralo invisível ele foi instalado de acordo com como estava previsto no projeto arquitetônico. Aqui é a fase já finalizada do assentamento, né? Então a parte já estava fixa, pronta para tráfego, onde já foram tirados ali os espaçadores. Do outro lado já havia sido concluído, né? A regularização do piso da cozinha, que também iria receber a mesma paginação, o mesmo piso ali, para tornar um ambiente integrado. Já estávamos fazendo também a aplicação do rejunte.
A infraestrutura da rede de esgoto da lavanderia é muito bacana, né? Então, é possível, sim, fazer sem dores de cabeça. É uma infraestrutura de redes que vai ficar ali fácil para fazer futuras manutenções, se houver. Então, é bem tranquilo. Eu acredito que esse também seja uma das maiores vantagens do sistema Light Shield Frame, que é justamente você poder fazer ali as manutenções com maior precisão. Diga de passagem, eu vou dar aqui uma aspas, rapidamente, peço toda a licença para o Sidney, para o Júnior e para o Eliel. Tivemos aqui um pequeno probleminha aqui em casa mesmo, que na casa geminada, diga-se de passagem, que é justamente a questão da água pluvial. Então, houve uma série de coisas, é uma casa antiga, de 30 anos também. Descobri que não pode ser feito com concreto, né, essa junção, porque fica difícil para quebrar depois. Então, foi uma série de aprendizados. No Light Shield Frame é justamente pelo contrário. Na primeira revisão de problemas, pode ser pontualmente dito, feita a manutenção. Então, é bem tranquilo. Agora, fecha aspas. Bom, aqui já é a conclusão feita, né, do sistema. E aqui nós fizemos a proteção. O que foi isso exatamente? Nós já sabíamos que iríamos receber a etapa de pintura brevemente. Então, nós fizemos a proteção em camadas para justamente receber essa etapa. Então, a gente conseguiu trabalhar numa dinâmica muito harmoniosa. E, claro, né, em seguida veremos o drywall. Então, aqui é a proteção de piso já finalizada e ajudou nós de todas as formas, desde a instalação da estrutura de drywall, caso caia ali alguma coisa, para não danificar o piso, a própria pintura, como eu disse. E em pintura, trazemos aqui o Marcão, um grande amigo, um grande fornecedor, o grande prestador de serviço, que ele esteve ali já fazendo a primeira demão de massa corrida na parede de alvenaria. Então, isso tudo antecedeu a etapa do drywall. Mas na etapa do drywall, como houve nas outras dinâmicas dos episódios passados, nós tivemos todo o trabalho paralelo. Então, nós vamos mostrar todo o trabalho paralelo e, em seguida, nós dedicamos exclusivamente ao sistema de drywall. Então, enquanto estava correndo o sistema de drywall, havia feito a remoção do antigo reboco da casa de alvenaria, na parede de alvenaria. Antes de mais nada, tudo certo? Júnior, Sidney, tudo em ordem? Então, beleza. A fixação certinho, das caixas... acompanhando. Maravilha. Houve a fixação das caixas de energia, dos conduítes, né, na parte de fora. Vocês veem aí que o corredor do lado esquerdo iria receber aí as tartaruguinhas. Diga-se de passagem que foi um charme gigantesco que deixou na obra, após ela concluída. Aqui houve a remoção da pintura e o início das atividades da fase de pintura. Essa textura, lembrando que é uma casa de 50 anos, essa textura ela foi removida com maçarico. Então, o que ajudou na dinâmica, né, de todo esse processo foi a facilidade com como ela foi retirada. Então, tá aí a ideia para você que vai reformar e tem textura que já é bastante antiga, tá aí a dica. Mas lembrando que seja feita pelo profissional da casa, porque tem que ter todos os cuidados, todos os macetes aí, todos os procedimentos, que no caso aí o Marcão estava executando com muita maestria. Tratamento de trincas, né? E casa de 50 anos vai muitas trincas aí ao longo de cada década, né? De passagem, eu tenho como provar. Tudo que você está vendo é tratamento de trinca. Então, é necessário, foi uma fase importantíssima. Evidentemente que havia o diagnóstico feito pelo nosso prestador de serviço, que era detectar, tratar cada uma das trincas para que não houvesse ali a patologia futura, né, daquele ponto. E é uma fase correta. Isso foi já analisado com uma visita técnica, colocado no nosso mapa de obra, então deu tudo certo, né? E agora sim, o sistema de drywall. Mas antes, eu quero deixar aqui, passar a palavra para o Sidney, que nós temos um comunicado muito bacana para passar para vocês. Vamos lá. Antes do Saulo começar a fazer a apresentação efetivamente da montagem,
das paredes, do forro e do tratamento, a gente gostaria de lembrar a todos, né, que o Eliel, ele teve uma participação muito importante durante esse processo. Em que sentido? Nós, como plataforma, como o nosso posicionamento no mercado, com a ConstruSeco, com a Camoncast, o que a gente pretende fazer é entregar para as pessoas que vão construir informações que ajudem ele a tomar as decisões. Então, como nós tínhamos um trabalho bem grande ali, relativamente grande em relação à obra, para fazer de drywall, nós fizemos o seguinte: os profissionais que trabalharam nessa obra são profissionais que já atuam, porém, toda a parte técnica e a forma como foi executado essa obra, ela foi baseada no treinamento Viver de Drywall. Um treinamento que a gente pensou ele não apenas para propiciar o conhecimento técnico, porque tem muita gente boa no mercado fazendo isso, mas além do Eliel, que é um exímio conhecedor dessa técnica, de ele explicar os detalhes no treinamento Viver de Drywall sobre quais as melhores práticas, a gente também foi além para explicar também para um engenheiro, para um arquiteto, para uma pessoa que pretende construir, para entender de vez que o sistema drywall pode ajudá-lo muito nos empreendimentos. Então, antes da gente partir para a explicação propriamente dita do trabalho do sistema drywall, o Júnior tem um vídeo para colocar, mostrando, um teaser mostrando o que é esse treinamento. Pode colocar aí, Júnior. Bora lá. Vem aí, o treinamento Viver de Drywall, um curso que ensina o passo a passo da montagem do sistema Drywall 100% online, que foi pensado e criado para gerar grandes oportunidades de aumento de renda para homens e também para mulheres. Muito mais do que aprender uma nova profissão, os alunos vão descobrir e aprender a valorizar os seus pontos fortes. O mercado da construção a seco vem crescendo a cada ano e faltam bons profissionais do sistema Drywall para ocuparem este espaço. No curso Viver de Drywall, você vai aprender de forma simples e objetiva tudo aquilo que é essencial para se tornar um profissional diferenciado. O curso é ministrado por Eliel Araújo, um especialista no sistema Drywall e que já treinou presencialmente mais de 4.000 alunos. Você vai entender em detalhes quais são e como utilizar as ferramentas e também conhecer todos os materiais e acessórios que são empregados no sistema Drywall. Durante o curso, será ensinado como fazer uma sala de 4 metros por 2,5 metros, onde serão executadas as paredes, o forro, vãos de janela, nichos e como fazer instalação correta de portas e alçapão. E também o passo a passo de todos os acabamentos internos e externos do sistema. Vai aprender sobre reforços na estrutura para fixação de móveis ou TV, o que é e como utilizar os revestimentos acústicos e térmicos, e também fazer a instalação de caixas para tomadas e interruptores. Vai conhecer a história do drywall no Brasil e as normas que devem ser seguidas na utilização do sistema Drywall. No curso Viver de Drywall, você vai adquirir conhecimento técnico e terá como bônus módulos exclusivos, ensinando como criar um posicionamento extraordinário no mercado, aprendendo a vender e a divulgar da forma correta os seus serviços para os clientes certos. Se você quer saber muito mais detalhes, como valores do investimento e a data de início da próxima turma, acesse agora mesmo viverdedrywall.com.br. O treinamento Viver de Drywall foi desenvolvido pela Academia do Montador e tem o apoio de Acamon Place e Camoncast. Muito bom, muito bom. É isso aí. Cara, aqui deu até uma empolgação maior aqui agora para apresentar, hein? Maravilha. Então, toda a metodologia Viver Drywall, ela foi empregada nessa reforma justamente para aumentar o índice de produtividade, e o ganho de tudo isso
é a instalação da forma correta de acordo com a norma ABNT, as boas práticas do montador. Então, a todo momento, nós tínhamos um canteiro de obras organizado pelos próprios montadores. Limpeza, organização de material, de ferramenta, gerenciamento de material. Então, tudo isso, saber se comunicar com comigo, que era o gestor, também com o cliente. Então, tudo isso, toda essa dinâmica traga do treinamento Viver de Drywall foi empregada 100% ali na reforma. Diga-se de passagem que não é só uma questão comportamental, mas todas ali as principais pontos cruciais que houve na obra foram consultados no treinamento. Essa é a vantagem de ter ali um conteúdo online de extrema qualidade. Bom, aqui é o tratamento térmico que fizemos. Lembrando que era uma parede de 140 milímetros, então nós respeitamos o espaçamento correto para essa parede. Temos ali também a limpeza das guias, né? Então, todas as guias, antes da instalação do tratamento acústico, elas foram limpas, tanto as guias, os bloqueadores, quanto a guia inferior. Paginação e chapeamento ali da obra foi olhado com muita cautela, e diga-se de passagem que isso já estava previsto no projeto do mapa mental. A marcação dos pontos elétricos, né? Todos eles foram colocados previamente demarcados, então foram colocados os pontos em cima para que a gente não perdesse a referência, e foram marcados de acordo com como estava no projeto arquitetônico também, na vista do projeto elétrico. A instalação ela já pronta, e todo o cuidado que nós tivemos ali com os fios, né, para poder encapá-los e não ter nenhum problema. Aqui nós estamos fazendo a preparação já para receber a divisória de drywall. Nós fizemos ela, e aqui vai um ponto muito legal, que nós colocamos a fita dupla face da 3M, que era justamente o ponto de fixação. Vale lembrar que isso é somente para as guias inferiores. Todos os locais, os montantes intermediários, sejam eles nas paredes de alvenaria e de light steel frame, foram fixadas como manda as boas práticas. Mas por que dessa forma? Porque nos projetos futuros, ou uma decisão futura, os clientes podem decidir remover essa divisória, não sendo mais uma lavanderia e tornando o ambiente mais amplo, ou fazer uma redução ou um aumento. Então, aqui foi visto olhando para frente, para o futuro. E somente o planejamento pode nos permitir fazer isso. Então, foi uma decisão tomada bem antes, lá na concepção do briefing, em que pode haver ali uma mudança daqui uma década, 2 décadas, 5 anos, enfim. Na hora que for necessário, temos ali a solução para a remoção dessa parede, dessa divisória, por exemplo. Ou ela pode ficar aí a vida inteira, mas é importante frisar que é uma tomada de decisão consciente, tá? Nós, como eu falei, as fixações elas foram feitas na parede de drywall, justamente ali num perfil que já estava sendo previsto essa fixação. O tratamento térmico ele foi feito também na divisória de drywall. Aqui é um ponto legal, também previsto em projeto. Nós fizemos ali o tratamento na hora de uma madeira feita pelo próprio Marcão, o fornecedor, o prestador de serviço de pintura. Foi muito dinâmico e rápido essa fase, que é justamente para receber uma porta embutida. Então, muito legal. Foi muito legal ver isso, como era feito o tratamento também dessa madeira para receber. Os tratamentos de juntas com fita telada, a instalação da tabica e as canaletas para o sistema de forro. Aqui nós já finalizamos aqui a instalação das canaletas. Veja que também os pontos elétricos, todos eles aqui já estão já posicionados, né? Para quando receber ali o plaqueamento, a gente já saber o ponto exato. A gente fez uma marcação no chão também para que, colocando o laser, a gente não perdesse o ponto de referência. O chapeamento das placas na estrutura de forro. Aqui nós fizemos a finalização e o tratamento de juntas. O tratamento da quina, eu vou mostrar posteriormente que houve ali um chanfrado, então não ficou uma quina viva. Nós fizemos um chanfro ali entre a passagem do corredor que se formou para a sala de jantar. Essa é uma cena bem legal
que eu gostei, dá para perceber o nível de carinho que todo mundo tinha, e aqui é um ponto chave para mim, porque foi o tratamento de quinas, mas a nivelação da cantoneira. É um detalhe, nós sabemos, mas ver isso por iniciativa dos montadores foi uma coisa assim muito legal, foi um ponto muito positivo. Tratamento de parede, né, que nós fizemos, aqui foi o tratamento de quinas, foi uma decisão também muito bacana, tomada, já prevista no canteiro nos projetos, feita no canteiro de obras, em que para que nós diminuíssemos o custo de massa corrida, as juntas elas foram abertas, justamente para que ali pudesse fazer uma nivelação, algo bem rápido e bem preciso. Tempo de cura também, isso influencia bastante, aqui a lavanderia com esses tratamentos já dilatados, em aspas. E aí, o nosso cronograma, todo ele já adiantado. Então, somente o trecho feito do revestimento, ele já foi pego ali na etapa de acabamento e trago para essa fase antes de se iniciar o drywall. O sistema drywall, nós também conseguimos adiantar do dia 9/5 a 11/5, então foi 8 e 9, somente ali praticamente 2 dias, 1 dia e meio, eu diria. A previsão das etapas de rede de alvenaria, aí sim, elas já haviam sido concluídas, então dia 8, dia 9. E aqui é o nosso mapa de obra. Então, a parte do drywall, que é fundamental para que ela tenha ali toda a sua atividade cronometrada, seguindo à risca todo o nosso cronograma, e o que deu êxito à finalização rápida dela, foi justamente ter esse mapa e a gente poder conversar no dia de obra, no dia de execução, sobre todo esse mapa, o que era possível fazer com extrema velocidade, quais eram os pontos de atenção. Então, tudo isso a gente acabou apresentando ali para os nossos parceiros. Então, a rede hidráulica no drywall, a rede elétrica no drywall, a instalação das portas também entraram, então desde a limpeza das guias dos vãos, a instalação do prego cruzado na alvenaria, o posicionamento das esquadrias no sistema Light Steel Frame, a instalação dos calços, então todos os itens a gente foi dando check ali na hora. O assentamento do piso, as demãos cruzadas, a argamassa C3, tudo isso também já tinha sido previsto. A proteção, a pintura, a remoção da textura com maçarico, o tratamento das trincas, a abertura dela com preenchimento de argamassa especial, a tela de fibra de vidro para evitar futuras trincas, o cobrimento com argamassa, lixar a superfície. Então, tudo isso, etapa por etapa, a gente já tinha previsto. A marmoraria repete também as mesmas operações, seguidas no mapa de obra. E para o próximo episódio, diga-se de passagem que é ali a cereja do bolo, porque é onde nós vamos mostrar que um planejamento bem executado, todo o processo de demolição, a seleção da escolha do sistema construtivo Light Steel Frame e toda a etapa de acabamento, ela nos traz um resultado nesses 33 dias de execução. Lembrando, são 30 metros quadrados de construção e 90 metros de reforma. E isso tem um resultado que eu vou deixar para amanhã, mas já quero aguçar a curiosidade de cada um de vocês, que é extraordinário. Tudo certo aqui, Júnior, Sidney, Eliel? Certíssimo. Tudo certinho. Então, maravilha. E os nossos presentes aqui, mais boa noite aqui, o pessoal está em massa aqui com a gente, é muito bacana. Que legal. Vamos ver quem está aí mais com bom. a gente, ô Júnior? Pode, antes de Sim, dar a palavra para o Eliel, nosso convidado especial de hoje. O Antônio Cabral, o famoso Toninho, está aqui com a gente. Toninho, Maurício de Souza também disse boa noite. O Rafael também está aqui, boa noite a todos. Ele tem acompanhado aí desde o primeiro dia também. Júnior Drywall, meu xará tá online aí também. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. Além do Drywall, podcast está presente também. Muito bom, boa noite. Josean Aguiar também está aqui. Tem o Geraldo, deixa eu colocar aqui. Brevemente teremos o prazer de promover o curso de Drywall na cidade de Linhares, Espírito Santo. E teremos a grata oportunidade de ter nosso amigo Eliel como nosso professor. Muito legal. Muito maravilha. legal. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito legal.
Legal. Deixa eu comentar Muito bom, rapidinho muito sobre o bom. Geraldo. Tá, o Geraldo foi um aluno de um pouco mais de 10 anos atrás e hoje segue firme e forte no sistema Drywall, tá? Que legal, que legal. Muito bacana, viu, Eliel? Opa, mérito todo nosso. Isso aí. Ô, Júnior, então agora vamos Sim. fazer as perguntas aí, né? Ou para o Eliel. Que agora o Vamos, Eliel. vamos, porque deixa eu falar algo aqui também, que assim, ó, desde o primeiro dia, né, do primeiro episódio, eu tenho deixado isso claro. Eu estou aqui como gestor de tecnologia, né, em parceria com o Sidney, com o Saulo, tenho acompanhado. Só que já faz uns 5 anos que eu conversei com o Sidney que eu quero construir a minha casa. E eu quero ter confiança, né, em um método construtivo moderno. Então, eu estou aprendendo demais. E eu estou aqui como consumidor. Então, eu gosto muito de entender. Eu já tenho essa característica, eu gosto de entender tudo que está sendo feito. Então, quando eu falo de comprar o meu terreno e construir a minha casa, quando eu falava lá no passado que eu não conhecia o método construtivo industrializado, moderno, para mim, eu ia construir a casa ali de tijolo, normal, né? Só que conhecendo todos os benefícios, a eficiência e tudo mais, é muito legal. Então, eu, como consumidor, né, eu tenho várias dúvidas, eu estou aprendendo, eu estou nessa jornada. E acredito que a Semana Constru Seco, ela está trazendo esse conhecimento para mais um monte de consumidores. Esses que estão ao vivo com a gente participando e os demais que vão acompanhar essa série, né, de vídeos que vai estar disponibilizada gratuitamente no canal da Camoncast. Então eu tenho algumas perguntas aqui, a gente já deixou meio que pronto, porque são dúvidas minhas e de mais consumidores. E a gente vai fazer essas perguntas para o Eliel poder responder, não é mesmo, Sidney? É isso aí. Muito legal. Então eu vou colocar algumas perguntas aqui e aí a gente vai conversando. Eliel, ó, é com você vai responder nossas perguntas, hein? Eu tô aqui para aprender. Então, vamos lá. Eu vou colocar, vamos para a primeira pergunta aqui, que é assim, ó. Como vocês abordam o planejamento de um projeto de drywall para garantir que as necessidades específicas do cliente sejam atendidas? Então, essa é uma pergunta aí legal, né, para a gente. Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Bom, deixa eu fazer minhas apresentações aqui primeiro. Falar que está sendo Claro. uma honra estar junto com vocês três, porque poucas pessoas conhecem, mas são os meus mentores, né? Júnior, Saulo, Sidney e o José Luiz também, que faz parte desse conjunto aí de mentoria. E hoje o Eliel é um resultado da combinação de todos vocês aí, tá? E quero deixar minha gratidão a todos que estão assistindo, os amigos, parceiros, clientes que estão assistindo também. Porque para nós, que somos instrutores e instaladores, né, é um ponto muito alto a ser alcançado em estar falando para o consumidor final os benefícios do sistema drywall, as vantagens que traz, a velocidade e tudo mais. Mas deixa eu partir logo para o que interessa, tá? A pergunta é muito simples, tá? Vai depender do nível do cliente que estamos lidando, tá, Júnior? A reforma de uma casa, seu José, Dona Maria, ela dificilmente ela vai ter algum projeto, mas vai ter um planejamento, tá? Então, sai muito o planejamento do próprio montador. Quanto mais qualificado o montador tiver, né, mais como que eu posso falar, mais opções de vantagens, né, construtiva ele vai ofertar. Quando a gente trata de obra comercial, de obra corporativa, e aí a gente vai ter toda a assistência aí do engenheiro, do arquiteto, do coordenador, que vai estar com o projeto em mãos, em loco, né, pontuando cada detalhe, cada canto ali a ser executado, e isso nos traz facilidade, né? Uma das coisas que a gente não gosta de fazer é tomar decisões isoladas e tomar decisões de obra. Quando a gente tem esse processo de arquiteto, engenheiro, gerenciadores de obras na nossa frente, né, com certeza isso daí já vem planejado, já vem mastigado para a gente. Então, a importância de ter projeto, arquiteto e engenheiro é para facilitar a vida do consumidor final, facilitar a vida do montador e facilitar a vida da obra, tá? Então,
Se você planeja construir futuramente, com certeza, com o planejamento que você está fazendo e com a participação que você está tendo aqui junto conosco, todo esse planejamento que vai se transformar em projeto vai facilitar muito a sua vida. E isso eu repasso para todos os clientes, né? Faz todo o planejamento primeiro, contrata um profissional da área qualificada, né? Que ele vai ser o facilitador da sua vida e da nossa também. Legal. Complementando essa resposta do Eliel, acho que um ponto muito importante para o consumidor, né, a hora que ele percebe que ele tem a necessidade de contratar um profissional, um arquiteto, é importante para as pessoas que estão assessorando, e o Eliel falou uma coisa muito interessante, que a maior parte dos consumidores hoje, a grande maioria, com salvas exceções, ela vai ao encontro do profissional, do lojista, do montador, né? E ela espera que esse profissional, muitas vezes, ajude ele também nessa especificação. Por exemplo, não é apenas uma parede de drywall ou uma divisória. Porque se o cliente, ele percebe que ele tem que fazer uma divisória, ele só está enxergando a parede ali. Mas é muito importante para um profissional bem preparado também oferecer para esse cliente ou fazer mais perguntas. Por exemplo, se ele precisa de um tratamento acústico, né? Se ele precisa ali olhar um tratamento térmico também. E os bons profissionais, como o Eliel, eles vão ajudar muitas vezes o consumidor que não estava nem no radar dele essa possibilidade a tomar boas decisões também. É importantíssimo, e a gente percebe no dia a dia, e nessa obra também a gente acompanhou, que às vezes a gente abre mão, muitas vezes, de consultar um profissional para que ele oriente, né? No caso, nessa obra que nós estamos mostrando, vocês perceberam ali que tem uma parede que ela está com uma placa Performa, que foi uma tomada de decisão graças ao apoio do Eliel, que ele deu a seguinte dica. Ele falou, nessa parede aqui, como é uma sala de jantar, é importante que a gente use essa placa para poder, se vocês quiserem fixar um quadro ou algum outro objeto, vocês já podem fixar direto nessa parede. Na lavanderia, a mesma sugestão com uma placa RU. Então, a gente percebe que um profissional bem preparado, bem antenado, que está buscando essas inovações que os fabricantes oferecem, ele, com certeza, quando ele oferece isso para o cliente, em um primeiro momento, a gente pode até olhar como foi o caso dessa obra. O valor investido para que a gente conseguisse ter esse resultado, ele ficou maior do que um orçamento inicial de simplesmente de uma parede. Porém, o que a gente levou em conta não é o preço, é o valor. É o valor da durabilidade do sistema que nós vamos ter ali e, principalmente, de que ele vai garantir para a gente a performance que a gente esperava. Então, esse é um complemento que eu gostaria de fazer na sua casa, né, Júnior? Que você se atente para isso e quem está nos assistindo também. Com certeza. Com certeza. Não, muito legal. Respondeu, já aprendi mais um pouco aqui. E eu estou totalmente disposto a aprender mais. Eu respondi certinho, aprendi direitinho essa aula aí? Sensacional, né? Vocês já são peritos já no sistema, então fica fácil detalhar cada detalhe. Só um detalhe aqui importante, o projeto, a gente está falando de arquitetos e engenheiros, quando você tem um projeto dentro de obra, né, isso diminui muita conversa com o seu cliente, né? Porque provavelmente já está tudo ali no projeto, né? A parte elétrica, hidráulica, infra, reforços e tudo mais. E aí, cabe nós, instaladores, profissionais, fazer toda a verificação daquele projeto e ver se não falta nada, né? Porque, de repente, por falta de conhecimento do profissional na área, ele acaba deixando de acrescentar alguma coisa. E aí, o Sidney falou uma palavra muito importante, estar antenado, né? Quanto mais antenado o profissional tiver, mais preparado e menos sofrimento ele vai ter dentro de obra, né? A ideia é essa, né? Dar soluções aí. Isso aí.
Quer complementar, Saulo? Legal. Sidney, eu estou bem esclarecido com o que vocês dois disseram. Tudo bom. Júnior, temos mais perguntas. E reforçando só, assim, como consumidor, quando eu pensava em construir, eu não sabia nem por onde começar. Agora eu já tenho esse conhecimento aí que a gente precisa de um projeto. Então, isso eu aprendi, a importância de ter um projeto, né, de conversar realmente com o engenheiro e tudo mais, facilita esse caminho, como o Eliel acabou de falar. Então, isso é muito importante. Eu vou colocar uma pergunta aqui agora, que o Sidney e o Saulo, acredito que vão poder responder, que tem a ver com a obra, né? Se vocês podem compartilhar algumas soluções criativas que vocês implementaram para melhorar a produtividade da obra usando o drywall. Legal. Me permite, Sidney? Claro. Vamos lá. Na concepção do projeto, enquanto a gente está fazendo ali todos os rascunhos, né, e tudo mais, surgiu a ideia de fazer essa divisória em light steel frame. Então, justamente ali no projeto, enquanto a gente está fazendo todo o mapeamento, estudando, e a gente tem ali um estudo de viabilidade financeira, tudo é possível, né? Então a gente vai ali separando muitas coisas. Quando nós, assim, se o forro vai ser de drywall, a divisória tem que ser de drywall. Por uma questão prática, orçamentária, é divisória, não é estrutural, e ali a gente já tinha todo o dimensionamento, então, por que não? A segunda grande ideia foi justamente trazer a etapa de acabamento, que era o assentamento do piso, justamente pensando na situação de remover aquele cômodo ou expandir ou diminuir, de acordo com alguma necessidade no futuro. Então, o drywall nos trouxe todos os benefícios, inclusive a questão de produtividade. Nós sabemos, né, que a questão de espessura de aço do drywall é uma, do steel frame é outra. Vou confessar aqui um segredo para vocês que eu achei que ia levar para o caixão. Enquanto eu coloquei a mão na massa ali, né, auxiliando ali todos os a mão na placa, pessoas. Saulo. A mão na placa. E aí, na perfuração, a gente sente que no steel frame é um pouco mais, tem um pouco mais de dificuldade. Eu não tenho ali, não trabalho com isso todos os dias. Então, aqui, cãibra na certa. Chegou no drywall, cara, produtividade para mim foi rapidinho, então era papum. Então, nós vemos que quando nós olhamos 360 graus com todas as pessoas envolvidas, tanto a questão do cliente que está ali participando com o orçamento, com a questão do arquiteto, o montador, a produtividade, o cronograma, nós vimos ali que a equalização que nós tivemos foi justamente uma excelente escolha. Então, foi assim extraordinário, bom para todos, exclusivamente, foi unânime. Então, foi essas grandes sacadas, fazer a divisória de drywall, antecipar a etapa de assentamento para uma futura expansão, remoção, enfim, numa decisão futura do cliente. Então, foi muito assertivo nesse sentido, foi muito bacana. E um ponto importantíssimo também, a decisão de fazer o piso e depois vir com a divisória também foi para a gente ganhar velocidade no assentamento do piso. Porque imagina que a gente tivesse feito as paredes antes. Então, iriam ter inúmeros recortes a mais no piso. A gente ia ter uma perda ali significativa por conta da interrupção, né, do corte. Então, como a gente fez primeiro todo o piso e veio com o drywall depois, a velocidade foi gigante. O pessoal que colocou o piso adorou, porque eles recortaram só nas extremidades. Então, foi muito, muito bom para todo mundo. Pode falar, Guilherme. Maravilha. Vou aproveitar aqui e falar da facilidade, né? Nós estamos no conceito agora de tirar divisória, o nome divisória, e colocar parede de drywall, né? A gente não quer falar mais divisória, porque divisórias, muitos no mercado estão entendendo como se fosse uma divisória de Ocatex, né? E simplifica o sistema. Então, a gente vai trocar, a gente está trocando o nome divisória por parede em drywall mesmo, sempre colocar como parede, tá bom? E sobre a fixação pós
né, o revestimento cerâmico ali no piso, sensacional. O drywall ele traz essa vantagem, né, de remanejamento. Se um dia você precisar tirar aquela parede do local, verificar a estrutura interna, tá, você vai lá e vai desmontar ela e vai montar em outro local, né? Então, é uma das vantagens que a gente vê muito hoje em dia dentro do nosso sistema aí, que é a mudança de layout, né? Olha, eu não quero mais essa parede aqui, eu mudo ela para ali, ó. Então, se você, claro, souber a situação que você está atendendo ali no momento, né? Claro que muitas das vezes a gente prefere fazer a fixação com bucha, parafuso, mas às vezes é muito mais inteligente você usar de artifícios como dupla face, colas, espumas, para fazer a fixação da guia, pensando numa situação futura. Então, a gente não pode ser bitolado só um tipo de fixação, sendo que existem vários no mercado hoje em dia aí, tá? E uma delas é a dupla face. Além de ajudar na fixação, ela ajuda no isolamento também. Maravilha, maravilha. Que legal. Agora, já aprendi mais um pouquinho Júnior, aqui. Sua pergunta? Opa! Com certeza. Com certeza. Respondeu a minha pergunta e eu acredito que essa pergunta também o pessoal já queria fazer. Agora eu tenho uma pergunta aqui para o Eliel. Eu vou colocar aqui na tela. Acredito que ele vai conseguir responder com bastante facilidade. Ó, o drywall oferece um bom isolamento acústico. Eu quero garantir que o som não passe de um cômodo para o outro. Bom, eu tenho filho, tenho filha, né? Tem a Paulinha. Quando eu construir, com certeza, né? Ela ainda, eu espero que ela seja criança ainda, né? Em breves meses, aí anos, a gente vai construir e ela faz barulho, faz bagunça, não tem jeito, a gente vai querer ter um quarto ali. Então, representando todos esses consumidores que também tem um filho que vai tocar uma guitarra, uma bateria, vai querer ter um cantinho ali acústico. E aí, Léo, tem essa eficiência, o drywall? Existe uma forma de fazer isso no drywall? Eu vou além, tá? Eu vou além disso. Vamos falar que você mora no quinto andar aí do seu apartamento. E o seu filho, ele toca bateria, tá? Vamos colocar essa situação. E aí o cara não conhece de drywall. Ele quer uma solução ali que isole o quarto dele, o ambiente dele ali de estúdio, alguma coisa parecida. O cara que não conhece drywall, ele vai oferecer parede maciça, tá? E olhe lá se a parede maciça é o caso dele. Então, ele vai colocar muito peso em cima de um ponto que não pode, né? Que ele está criando uma parede nova ali para tentar isolar aquele ambiente. O drywall, a vantagem dele, se ele for bem estruturado, não estrutural, tá? Mas se for bem estruturado, você diminui o espaçamento dos montantes, né? Você consegue dosando esse isolamento. Então, você usa um montante de 90, coloca a banda acústica no chão e coloca lá dentro e faz o fechamento simples. Você vai lá dentro, faz a dosagem, vê se está apto, né? Se o barulho está ficando lá dentro, ou se ele continua saindo para fora. Se ele continuar saindo para fora, você tem a opção de colocar um segundo plaqueamento, um terceiro plaqueamento, um quarto plaqueamento, até chegar na solução final que você quer. Então, você consegue ir adicionando aos poucos até chegar no ponto que você precisa. Claro que isolamento é algo complexo, né? Não depende só de uma parede, depende de teto, piso, parede, né? E tudo mais. Mas vamos colocar que dependa simplesmente de uma parede a ser feita ali, porque o restante já está tudo preparado. O drywall, além de trazer leveza, ele vai te trazer benefícios, tá? E vai te trazer vantagens, que você consegue ir adicionando até chegar ao ponto que você precisa do isolamento, sem colocar muita carga de peso em cima da solagem. Então, realmente, você consegue fazer. É feito muito hoje em dia, tá? A gente pega situações aí de apartamentos para serem feitos, que eles querem fazer um escritório, querem fazer um estúdio, querem fazer hoje, nessa onda de lives que nós estamos fazendo e todo mundo vem fazendo, eles querem ter o máximo de isolamento e um sistema acústico também. A gente fala de isolamento, quando você fala de isolamento, na sequência, depois que você isolou tudo, a gente vem com o tratamento acústico, né? Que a maioria já conhece para poder tirar a reverberação, o eco da sua sala, do seu ambiente lá. Então, o drywall, sem sombra de dúvida, hoje é a melhor situação no mercado a se oferecer. Inclusive os fabricantes, né, Eliel? Vários fabricantes já têm tanto a placa como o forro já específico para essa necessidade, já para ser usado nessas condições.
Sim, sim. E isso, claro, hoje nós estamos aqui no Sudeste de São Paulo, fica mais fácil de se encontrar esse tipo de placas, né? Mas caso você não encontre, você consegue mesmo assim usar as placas tradicionais aí. Mas já temos placas aí que tem essas super placas, né? Que tem essas vantagens maiores aí de vedação, vamos colocar assim. Muito bom. Que legal. Só para Que complementar, Júnior, você que vai construir, justamente tudo isso tem que ser brifado junto com o arquiteto, e aí sim sair com a melhor solução, né, uma vez optada pela solução acústica, o desempenho acústico, para você. Por exemplo, você está no interior, mas tem um vizinho ali que você já identificou que ele é um pouco barulhento. Então, numa parede ali, um tratamento específico, ou realmente a Paulinha se torna aí uma gigante baterista do mundo do rock, e você precisa ali de um isolamento, 2 placas, é uma placa específica, é uma densidade de tratamento com lã mineral, enfim, existem N opções para satisfazer a sua solução personalizada, tá? Então, é sempre bom e importante estar levando em consideração o arquiteto, e se você tiver o contato de um montador /ideal, basta ligar e consultá-lo previamente. Fique à vontade. E é isso, só complementando aí a informação. E o bacana é que essas soluções... Muito bom. O bacana, viu, Júnior, é que as soluções, além do quarto, sim, talvez preparado da Paulinha com uma bateria, você pode também ter uma sala que vai ser o teu cinema. Então, você vai colocar aí também o tratamento para aquela situação. De novo, planejamento é essencial em todas essas fases. Esse briefing que você vai ter com o arquiteto, ou quem está nos assistindo agora que vai construir, é importante ter essa clareza total da casa toda. Não é apenas de um único ambiente, né? E isso, o sistema construtivo, o Light Steel Frame, o drywall, ele permite isso. Que você faça essas configurações, né, de sistemas de acordo com a necessidade do ambiente. Na construção de alvenaria, você não consegue fazer isso, porque normalmente você vai ter paredes externas na casa e paredes internas, todas do mesmo tamanho, com a mesma performance. Então, você vai ter um banheiro que não tem muitas vezes necessidade de ter essa performance acústica, igual você teria no quarto da Paulinha. Então, adotar métodos construtivos modernos já começa com um ganho por aí. Você vai ter a sua casa de acordo com cada ambiente. Isso é extraordinário, é espetacular. Ô, Júnior, deixa eu te dar mais uma vantagem aí. Ainda na parte de isolamento, tá? Viver nesse mundo de tecnologia que nós vivemos hoje. Hoje, a facilidade de se criar lives é muito mais fácil com a utilização de drywall, pelo simples motivo que ela permite a transferência de sinal com muito mais potência comparado à alvenaria. Então, se você está pensando em fazer um estúdio, uma sala de bateria, alguma coisa com uma parede de alvenaria maciça, ela vai fazer um bloqueio do sinal. Então, a divisória, no caso, né, mudando agora, a parede em drywall, ela te traz esses benefícios de transmissão de sinal, com muito mais facilidade, com muito mais potência. Então, é uma vantagem... Bem lembrado. Bem lembrado. Isso é muito importante, né, para mim e para diversas pessoas que utilizam a internet diariamente, né, e trabalham home office, né, isso é muito importante. Legal a dica, Eliel. Estou cada vez mais convencido. Na verdade, eu já estou convencido. Agora só estou coletando informações para quando eu for construir, eu ter ali, igual vocês falaram, passar um briefing certinho. Aqui vai ser um banheiro, aqui vai ser um quarto assim, aqui vai ser um escritório, e ter essa performance, né? Essa eficiência do sistema. Muito legal. Estou totalmente convencido já. O primeiro planejamento vem do casal, né? Sim. Muito legal. Isso aí. Não, show de bola, show de bola. Eu tenho mais uma pergunta aqui pro Saulo e pro Sidney, aí vocês tiram no paro ímpar aí quem vai responder. É uma pergunta que eu acredito que as pessoas estão aqui se perguntando também. É assim, como que vocês garantiram que o cronograma fosse respeitado durante a instalação do drywall?
Então, falando da obra, da Semana Constru Seco, eu quero saber como que vocês realmente conseguiram garantir isso. Saulo, pode responder. Eu ia falar assim, eu comecei, agora vai o Cid, não ensino não, mas eu aceito o convite. Garantimos de uma forma bem... já foi dito, mas vale muito a pena ressaltar. Planejamento. O mapa de obra é bem simples. É você sentar e falar, bom, aqui está a fase do drywall, o que nós vamos precisar? E dentro desse questionamento, nós vimos alguns parâmetros que já são praticados no mercado, principalmente com ênfase comercial, nas obras comerciais, que é o paginamento de placas. Você ter a lista de corte de material, o posicionamento, aonde começar, aonde terminar, saber exatamente onde vai ser implementado o tratamento acústico, saber por onde vai começar ali o posicionamento das barras, ter isso de forma didática, vale lembrar, né, que não é só a expressão de um projeto ali, se vira, não. De uma forma didática, tirar ali na metragem, que qualquer pessoa pudesse estar realizando, porque isso muda muita coisa. Você entregar uma informação correta no canteiro de obras faz toda a diferença. Então, a gente, por exemplo, evitou de falar de milímetros, porque nós sabemos que drywall se trabalha com milímetros. Então, são várias casas aí de números, né? E vira ali depois uma complexidade gigantesca para ler o projeto. Então, pelo contrário, já trabalhamos em centímetros, respeitando ali todos os perímetros e área quadrada, o chapeamento de placa, o corte de placa que eu havia dito, o posicionamento delas, justamente para fazer ali a revisão de como seria feito. E tudo sendo colocado, vamos colocar aqui, vai ali, é assim, já colocando ali no nosso mapa de obra. Como gestor, eu tenho essa visão que foi respeitada o cronograma dessa forma. E acrescento ainda mais uma informação. Nós reduzimos o tempo de obra. Então, o que era para ser levado aí 3 dias, a gente enxugou isso ao máximo. Se colocasse em período mesmo, praticamente 1 dia, só para fazer a estrutura de forro e a parede de drywall, que essa eu aprendi com o Eliel. Então, respondendo a pergunta, na minha visão como gestor, foi exatamente esses pontos, o Júnior. Outro fator preponderante, outro fator importante também, além desse planejamento prévio, e esse planejamento foi feito também ouvindo um profissional, né, no caso o Eliel, que já fez trabalhos similares, que disse, para fazer esse trabalho com essa qualidade, com essa condição, o tempo de execução é X. Então, quando nós montamos o cronograma, e não é só na parte do drywall, em todas as etapas da obra, a gente não simplesmente sentou ali, abriu o Excel e falou, vamos colocar aqui para fazer essa etapa 1 hora. Não, vamos fazer o pessoal correr um pouco mais, 50 minutos. Não, nós não fizemos isso. A gente olhou cada etapa da obra, consultamos os profissionais, né, profissionais experientes, claro, e nós montamos o cronograma baseado nessa informação e pensando que poderia acontecer alguma coisa errada. Então, a antecipação do cronograma, na realidade, foi porque, graças a Deus, nós tivemos muita sorte, muita felicidade, que tivemos pouquíssimos imprevistos nessa obra. Outro fator importantíssimo de as paredes de drywall e o forro e o tratamento ter sido feito de forma com time menor do que a gente esperava. Todos os materiais estar na obra antes de começar. Então, a gente olhou, nós fizemos a relação, o que precisa? Foi comprado de forma antecipada, existe um tempo de entrega também que as lojas pedem. Então, a gente não ficou assim, vamos correr aqui e depois as pessoas correm para acompanhar a gente. Nós não fizemos isso. Então, respeitando a lógica das coisas e o tempo dos profissionais, né? Por exemplo, a data de instalação do drywall, a gente combinou com os profissionais bem antes. Nesse dia aqui vai acontecer isso.
porém pode ter uma antecipação. Você consegue, se a gente antecipar, entrar antes? E os profissionais falaram, conseguimos. Então, tudo realmente foi planejado, pensado e combinado com esses fornecedores e com esses profissionais. Não foi nada por acaso. Perfeito. Que legal, Sidney. E você acabou de me responder uma outra pergunta que eu tinha, que era essa aqui, ó. Quais são as estratégias que vocês utilizaram para manter o equilíbrio entre qualidade e eficiência durante o processo de instalação? Você respondeu essa pergunta que já estava aqui no gatilho. Porque eu que acompanhei, foi incrível, realmente, esse equilíbrio, né, entre a eficiência e a qualidade. Porque vocês conseguiram adiantar, só que mantiveram a qualidade. Não foi igual você falou, a gente pensou aqui, vamos colocar um número que a gente quer que seja rápido. Não, vocês entenderam primeiro, planejaram, porque eu acompanhei todo o planejamento. Por isso que na minha cabeça agora tá exatamente isso. Preciso planejar muito bem antes de sair contratando, né, e comprando tudo. Planejamento é ter paciência, né? Essa é a realidade. E fazendo com paciência, com calma e tranquilidade, no final da obra você não tem dor de cabeça, porque eu não quero ter dor de cabeça com a minha obra. De verdade. Eu quero que seja algo que vai realizar o meu sonho. E o que eu vejo muitas pessoas passando hoje é assim, eu tô com problema disso na obra, não sei o que, é só dor de cabeça. Então, eu estou conseguindo já, com esse conhecimento, já entender, né, alguns pontos que eu vou seguir para não ter dor de cabeça. A gente já tem tanto problema, não é mesmo? Então, a gente vai ter que ter problema na obra, né, que vai ser o seu sonho, a sua casa. E realmente, eu quero que seja um sonho e não um pesadelo, pelo amor de Deus. Ô, Júnior, deixa eu aproveitar aqui. Sim. E falar, é bem importante isso que você está falando, pelo motivo de... Antes eu tinha a visão que o cliente não precisa saber do que se passa, ele só tem que pagar e ver o resultado final. Hoje, eu tenho uma outra visão, porque esse cliente, quanto mais o cliente ele estiver informado e saber de todo o processo, do cronograma, ele não sofre por ansiedade, ele não vai ficar questionando os profissionais. Então, se ele tiver um cronograma de quem entra, de quem sai, quando começa, quando termina, ele vai grifando ali todos os processos que está acontecendo na obra ali, e vai falar, bacana, isso aqui acabou antes, isso aqui acabou no prazo, isso aqui passou um dia, né? Porque hoje o cliente tem essa noção de quanto tempo vai durar, ele sabe quando vai iniciar, né? Agora, se ele não tiver esse planejamento que teve na Construseco, né, com certeza ele estaria já tomando um remédio, anti-estresse, alguma coisa parecida. Isso acontece muito em obra, tá? Tem todo o planejamento, mas não tem um cronograma. E aí é complicado. Acho que precisa dos dois em conjunto aí. Isso é uma grande verdade, viu, Eliel? Eu gostaria até de relembrar um episódio que aconteceu, Eliel, há muito tempo atrás, se eu não me engano, há 2, 3 anos, que a gente estava conversando sobre como que é esse convívio, né, entre um arquiteto e um montador. Lembra desse episódio, Eliel? Lembro. É amor à primeira vista, depois a segunda vista é ódio. E aí, quando eu bati um papo com o Eliel sobre isso, eu falei, Eliel, você aceita um desafio? E ele, qual o desafio? Eu falei, do mesmo jeito que você está falando, que às vezes você chega na obra e o arquiteto colocou pilha para que andasse fora de um prazo, fora da realidade daquilo que você consegue, mas o arquiteto, ele também tem algumas reclamações. E por que aconteceu isso? Porque eu tenho bastante contato com o arquiteto, é o Thales, se ele estiver assistindo ou assistir esse episódio, e eu falei para o Thales, Thales, você topa conversar com um montador do sistema drywall, um cara super bacana, ele é professor, tudo, para vocês sentarem e vocês, sabe aquela história de lavar a roupa suja? Você vai dizer para ele o que o arquiteto poderia fazer para melhorar a vida dele e você vai ouvir o que você, como montador, teria que fazer. E o Eliel aceitou o desafio, o Thales aceitou o desafio, nós fomos no escritório, né, Eliel? Temos registrado essas imagens. E foi muito interessante. E eu quero que o Eliel fale sobre isso. Como foi a experiência?
Na verdade, tinha que ter deixado a gente num rim e entregar uma luva para a gente, né? Porque o pensamento é esse. Eu não vivo o lado do arquiteto nem do engenheiro, eu não sei tudo que se passa antes de chegar em mim, mas geralmente as obras que nós pegamos, inclusive eu tenho clientes que são arquitetos, estão assistindo aqui, tá? Márcio, o nome dele, e Hamilton. E a obra é tempo, né? Então, assim, nós que somos do drywall, quando tem algum projeto para parede, forros, sancas, o que quer que seja, nós já sabe ali na nossa cabeça o tempo que a gente vai demorar para fazer aquela execução. Só que o arquiteto, engenheiro, ele não tem esse tempo. Ele já está atrasado com a obra dele e o drywall tem que ser o mais rápido possível, né? E aí, quer que você vira à noite, quer que você aumente a equipe, né? Uma coisa nada programada ali nos nossos orçamentos. E aí fica sempre esse impasse, né? Não previu reforço, deslocou a parede de local, né? Então, assim, é muito complicado para nós que nós somos da área de execução. Quando nós está na obra, nós queremos executar, pode ter tempo pensando, analisando, projetando, né? Tomando decisões ali. Nós já quer que o projeto esteja revisado 5, 6 vezes se precisar, né? E que a gente não mude o nosso trabalho. E muitas das vezes, né, por um detalhe de projeto, acaba fazendo uma revisão nova e mexe na parte de execução. E aí mexe no nosso cronograma. E aí imagina você estar com uma equipe lá de 5, 6, 10 pessoas numa obra, e aí você tem que parar a obra porque não pode mexer ali agora, porque está esperando alguma coisa finalizar, né? E aí fica aquela briga, né? Porque a gente quer cobrar o arquiteto que está ali na obra porque parou o nosso trabalho, ele não entende esse nosso lado, e depois que libera a obra, ele quer que a gente faz na mesma hora, no mesmo tempo ali, como se fosse um processo de mágica ali. Estou aqui para dizer que o drywall, ele está salvando vidas aí, tá? Ele vem mexendo com a economia do nosso mercado aí há anos. Então, ele trouxe benefício para todos, né? Para quem fabrica, para quem compra, para quem vende e para quem executa. Não tem lado ruim do drywall. O lado mais complicado é essa harmonia, né, de poder fazer um casamento perfeito entre engenheiros, arquitetos e instaladores, né? E tudo é questão do cronograma e planejamento. Se eles tiverem um planejamento bom e um cronograma antecipado, né, chegar para nós com essa antecipação, com certeza a obra dele vai fluir com muito mais facilidade e muito menos estresse. Perfeito, Eliel. Só falando do vídeo, tá? Poderia ter dado mais uns 2 dias ali para ficar lavando roupa ali, ó, para ver. É um desabafo que a gente faz com o arquiteto, né? E ele desabafa do lado dele também, a gente desabafa do nosso, e a gente passa a entender os lados dele e ele passa a entender do nosso lado, e aí tudo acaba fluindo melhor. É isso. Comunicação não é o que a gente fala, né? Uma boa comunicação é aquilo que as pessoas entendem. Então, não adianta a gente só achar que a gente passou um cronograma ou setou ali um tempo de execução e fala para a pessoa, se vira que daqui 2 dias tem que estar pronto, e vira as costas. Muitas vezes aquela pessoa está com um monte de outros problemas ali, ela ouviu o que você falou, mas ela não entendeu nada. É mais uma informação. Então, a gente deveria, né? É um convite que a gente faz para todo o pessoal da nossa equipe, para os clientes que estão entrando aí nesse mercado e querem realmente construir, para que tenha um diálogo, para que tenha disposição de conversar antes de iniciar muitas vezes na obra. Tem um ditado muito antigo que diz que o combinado não é caro. Então, a gente tem que estar disposto a descobrir se o que a gente está transmitindo as pessoas estão entendendo, né? Por outro lado, quando alguém está falando com a gente, e se a gente não entendeu, nós temos que ter a humildade e de falar para a pessoa, eu não entendi a sua demanda, eu não entendi. E muitas vezes, a pessoa, o cliente, né? Essa obra é dos meus pais. Então, o desejo deles é que tivesse, apesar da velocidade que a obra ocorreu, só que o sonho deles era que tivesse acontecido antes,
todo cliente quer isso. Às vezes ele passa a vida inteira para reformar ou para construir uma casa, mas quando ele tomou a decisão, ele queria fechar o olho e abrir e está tudo pronto. Então, isso, eu garanto para vocês, não vai mudar. O que a gente consegue para mudar esse jogo é dedicar tempo de qualidade para planejar. Se nós temos uma empresa, nós somos fornecedores, seja de material ou de mão de obra, a gente tem que ter um plano estratégico que contempla o serviço ou o trabalho que a gente faz e respeite a nossa condição de entrega. Os maiores problemas que tem numa obra ocorrem também pelo seguinte: todo mundo aqui tem boleto para pagar. Então, imagina que nós, como prestadores de serviço, a gente tem que faturar, tem que vender, e aí um cliente chega, pede um orçamento para o Eliel, e o Eliel dá o orçamento, e aí ele fala, eu preciso de 20 dias para te entregar. E aí eu aperto ele. Falo, 20 dias é impossível. Você tem que me entregar em 15. E o Eliel, para pegar o trabalho, que todo mundo precisa, ele abre mão, ele fala, tá bom, eu vou dar um jeito. E ele até vai entregar o meu trabalho. Só que ele sacrificou, muitas vezes, um outro cliente, ou sacrificou a equipe dele, tendo que trabalhar à noite, fora de hora. Então, primeiro temos que respeitar a nossa capacidade de entrega, né? E dialogar com o cliente, porque uma boa conversa, com bons argumentos, tudo se resolve. E a gente evita de patrocinar diversos erros que vão acontecer em seguida. Então, a dica é essa. Ô, Sidney, e lembrando que tempo é dinheiro, né? A gente fala que tempo é dinheiro. E mais uma vantagem do drywall, né? Se o cliente está com pressa, ele precisa entregar aquele trabalho ali o mais rápido possível, não tem problema, né? Costumo falar que nós somos as soluções, né? Nós, profissionais, somos as soluções, não somos o problema dele. Estamos lá para solucionar o problema dele. Se o problema dele é tempo, a gente trabalha à noite, a gente dobra a equipe, aumenta a quantidade de pessoas e a gente consegue atender naquele tempo que ele precisa, né? Mas tudo entra na parte de cronograma, e entra na parte de custo, de orçamento, né? Mas tem solução. Então, se tem solução, não tem problema. É isso mesmo. Muito legal. Eu tenho mais duas perguntas. Se o Saulo tiver pergunta também, o Sidney tiver pergunta, mas eu tenho mais duas aqui que eu acredito que o Eliel vai poder responder. Essas são, assim, do seu dia a dia cotidiano. Eu acredito que vai ser fácil, hein? Ó, a primeira pergunta é o seguinte: como o drywall lida com a umidade, especialmente em banheiros e lavanderia? Eu não quero ter problema no meu banheiro e lavanderia, hein? O legal, né? O Fábio, da Plaque Lux, ele falou justamente isso daí ontem. Claro, vamos falar do drywall, né? O drywall, nós temos a placa RU, que é uma placa resistente à umidade, que ela pode ser usada na lavanderia, no seu banheiro, desde que ela tenha uma elevação do seu rodapé, né? E seja tratado. Mas hoje, no nosso mercado, nós temos alta tecnologia das placas de fibrocimento, das placas cimentícias, né? Que vai fazer essa função 1000 vezes com desempenho melhor e vai ter uma durabilidade superior às nossas placas de drywall. Então, se você pensa em que vai ter problema com umidade, infiltração, né, hoje a tecnologia das placas fibrocimento cimentícia vai te atender 1000 vezes melhor, né, do que o próprio drywall, que você vai ter que fazer um enxerto maior para poder te atender, né, em durabilidade em questão de infiltrações e umidade aí. Legal, Léo. Uma dúvida que eu sempre... Desculpa. Uma dúvida que eu sempre tive no drywall, o meu irmão trabalhou muito tempo com drywall, e eu sempre vi assim, pô, será que dá para colocar piso no drywall? Será que dá para colocar massa, né, revestimento? Eu sempre ficava pensando nisso, né? E isso também é possível, certo? Correto, né? Principalmente utilizando essa placa RU, tá? Falando sempre na área do drywall agora, é uma placa resistente à umidade, ela é uma placa própria para poder receber revestimentos, né? Hoje nós temos a Performa aí da Saint-Gobain, né, que faz essa mesma função. Temos as linhas de chapas especiais, do conceito básico de RU, RF e ST,
né? Então, nós temos placas que faz esse atendimento para revestimentos. Inclusive, né, eu sou um defensor de facilidades para o montador, para o mercado e para o cliente. Hoje no mercado também nós temos papéis de parede, né? Se a gente está falando em tempo, em cronograma, temos papéis de parede feito com fibra de vidro, né? Temos decorativos também que substitui a pintura, né? Se você quer uma obra mais seca, mais rápida, mais limpa também, esses revestimentos aí que são os papéis de parede, eles trazem esse benefício de te entregar uma obra muito mais rápida, né, do que a própria pintura, né? Claro que gostamos de uma boa pintura, de uma boa execução, mas temos outras opções aí também. Principalmente na parte interna, claro. Legal, gostei disso. Nessa ideia do papel de parede eu gostei bastante. Eu gosto de muita facilidade. Para falar a verdade, assim, eu não gosto de ficar na obra, né? Eu particularmente não gosto de ficar na obra, mas eu gosto da obra limpa. Eu gosto de chegar lá e ter algo que é rápido, né? Hoje em dia todo mundo quer algo mais rápido, qualidade e agilidade, né? Então realmente essa ideia do papel de parede é bem legal. Agora eu vou fazer a minha última pergunta. O Eliel quer complementar. Só complementar. Pode falar, Eliel. Tá, hoje temos papéis de parede, né, de marcas aí, de grandes empresas aí, que elas ajudam no isolamento térmico também, tá? Então, olha que legal. Né, não é só o decorativo, né? Tem um funcional ali de transmitir menos calor para a parte interna da casa. Isso é sensacional. Já gostei, já vou em busca desses materiais aí. Bom, Léo, depois eu vou precisar de uma consultoria, mas vamos deixar isso para os próximos meses. Maravilha. Vou fazer uma última pergunta, que eu acredito que bastante pessoas têm dúvida também. Se houver danos ao drywall, é fácil de reparar? Essa manutenção ali, a reparação, é fácil, é simples? Fácil né? Então, claro, né? Temos o reparo, que é uma coisa pequena, e temos a manutenção, que você tem que acessar a parte de dentro de uma parede aí de drywall. Eu falo que você faz isso no mesmo dia, tá? Ainda mais trabalhando com os produtos, né? Que hoje temos massas que secam em 40 minutos, em 1h30, 2 horas, aí que elas secam rápidas. Temos papel de parede para tudo finalizar no mesmo dia. Mas é muito mais fácil você acessar uma parede de drywall e fazer a manutenção do que você ter um vazamento aí numa parede de alvenaria, né? Você tem que quebrar tudo aquilo, tirar revestimento e procurar o problema, né, para depois ter a solução. O drywall tem muito mais facilidade e muito mais rapidez de ser sanado na mesma hora ali o problema do que qualquer outro sistema aí. Muito legal, Léo. Muito obrigado pelas respostas. Me esclareceu muito. Estou muito feliz com as respostas mesmo, porque é algo que o consumidor precisa. Ele precisa ter acesso a essa informação, né? E é bem legal. Eu já entendi e as minhas perguntas estão respondidas. Sidney, Saulo, vocês têm mais alguma pergunta? O Léo quer complementar. Pode falar, Léo. Deixa eu falo até demais aqui. Justamente esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje, né, onde que você mostra todo o sistema sendo construído, tudo mapeado, fica fácil, né? Acredito que todos que estão nos assistindo agora vai querer fazer isso no futuro, né? De registrar toda a obra, justamente com uma possível manutenção futura, ele saber onde está o foco do problema, onde poderia ter acontecido algum dano ali, e resolver com muito mais facilidade com esses registros marcados e salvos aí. Então, isso até para o Sidney aí fica um adentro aí de qualquer problema que venha ter no futuro, acredito que não, né? Mas se vier a acontecer algum problema por questão de problemas de chuva, alguma coisa parecida, e vier a acontecer alguma patologia, eles sabem onde está o foco do problema, né? Porque ele está com tudo isso registrado, né? Então, acho que é até importante para nós, instaladores, quando a gente está fazendo alguma obra, a gente registra todo o processo, né, de execução, de como foi feito, até para se algum dia alguém precisar desses documentos, tá em mãos aí. Perfeito. Isso é muito legal. A grande vantagem de uma casa construída com... Vamos falar da casa toda, né? Construída com light steel frame, o drywall
um subsistema, né? É que o proprietário da casa, ele vai ter no final quando você receber a chave, você tem um manual. E esse manual, o que ele é? É como quando nós compramos um carro, que a gente vai na concessionária, e você sai dali com um manual de manutenção. Os cuidados que você tem que ter com cada componente do veículo. Numa construção de uma casa em light steel frame, é a mesma coisa. Como que esse manual é composto? Todos os fabricantes, seja da placa de drywall, da placa cimentícia, de parte elétrica, de hidráulica, todos eles têm ali as suas normas, né? As características, e isso é transportado para esse manual do proprietário. Então, ali você vai saber exatamente quando tem que fazer a manutenção da calha. Se você tiver um problema ali de um vazamento, você tem acesso ao projeto, por exemplo, hidráulico, então você vai saber exatamente aonde abrir ali para arrumar. Então, é totalmente diferente de uma casa feita de tijolo, que a pessoa vai ter que sair ali, muitas vezes, quebrando uma extensão muito grande para resolver um problema que ele viu que percolou a água ou ela apareceu, mas não necessariamente é dali. E o Saulo, ele está vivendo esse momento, conforme ele falou no início dessa transmissão aqui, né? Não mostre as fotos, por favor, que é para não chocar as pessoas. É isso aí. É isso aí. Não, e falando sobre falta isso, de projeto. E falando Pode sobre falar, isso, pode falar. Sidney, eu tive aqui na minha casa, que eu moro atualmente, ela foi construída há mais de 20 anos, 20 e tantos anos, acho que mais de 30 anos. E tivemos um vazamento, a gente não sabia de onde vinha o vazamento, mas tinha um vazamento, e escorria na escada, e era de cano de esgoto, então era um problemaço. Resumindo, tivemos que quebrar todinha a parede, tinha um cano dentro da coluna, é coluna, né? É coluna que vai concreto e ferro. Dentro da coluna tinha um cano que deu vazamento. Então, assim, foi difícil de resolver. Foram dias árduos. Então, realmente, na alvenaria tem um grande problema de manutenção, diferente, pelo que eu estou vendo e entendendo, no light steel frame e no drywall. Isso aí. Perfeito. Perfeito. E fica aqui a dica. Quebrar concreto não é fácil. Fecha a dica. Não. Não é fácil. Fácil mesmo. Quando não é, a gente está quebrando, né? Temos pergunta, Júnior? Verdade. Temos pergunta dos nossos amigos que estão com a gente? Vou abrir os comentários agora. Vou ver aqui como que a gente está. Como a gente focou aqui nas perguntas para o Eliel, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora. Vamos lá. Enquanto você dá uma olhadinha nos comentários, vamos Sim. relembrar, para quem está assistindo ao vivo, né? Que no dia 19 e 20, agora de outubro, tem o Congresso do Steel Frame, onde, se você vai construir ou você é um profissional, convidamos que você esteja presente nesses 2 dias de evento, que é onde tudo que tem de inovação em métodos construtivos é mostrado. Então, é uma maneira de você conhecer ali os fabricantes, os prestadores de serviço. O Eliel vai estar presente, o Fábio Din da Plaque Lux, o Di Geroni, Saulo, eu e diversos outros profissionais extraordinários. O Márcio Bola de Gesso. Eu não quero esquecer o nome de ninguém, mas praticamente todos os profissionais dessa área e que podem ajudar você a construir a sua casa vão estar lá. Então, a melhor forma que tem é você conhecer todas as opções, né? Ter um arquiteto que entenda a sua necessidade, é onde você vai fazer um briefing perfeito, e depois você vai, de acordo com a região, de acordo com o estado que você tiver, certamente você vai encontrar profissionais ali para somar e atender para que você tenha essa construção feita de uma maneira extraordinária, que dê prazer, né? E não aquela dor de cabeça de você não querer nem ir para a sua obra.
Deixa eu Perfeito. aproveitar aqui também. Eu vou estar participando do congresso, né? Inclusive junto com a Max Crio, a gente vai ter uma resenha de obra junto com o Márcio, o Arc7, o Anderson, e entre outros participantes aí que vai estar presente conosco. A gente vai estar fazendo uma resenha de obra falando de obras, né? De cases, de soluções para o sistema de drywall e para o sistema Light Steel Frame também. E eu quero convidar todos os nossos amigos, parceiros, arquitetos e clientes a estarem no congresso. O congresso ele é um evento muito importante para todos nós, é o maior evento, né, da construção a seca e hoje do país. E eu sou muito, né, aprendi muito isso com nossos amigos aqui, Sidney, Saulo e Júnior. Eu tenho que estar onde que a indústria está visando, né, porque a indústria ela se projeta e ela se mostra nesses eventos, né? Então, quando eu participo do congresso, a indústria ela fala como que foi a projeção dela esse ano e como que vai ser daqui 2, 3 anos. E aí eu consigo estar por dentro e saber como que eu vou me desempenhar nesses anos, né? Se o mercado está crescendo, quanto que eu tenho que evoluir, quanto que eu tenho que estudar para poder subir de nível, né? Junto com o mercado da construção a seco. Então, lá você vai conseguir fazer network com pessoas tanto do Brasil, de outros estados, quanto pessoas internacionalmente conhecidas aí fora do nosso mercado, né? Então, é um mercado muito importante para todos nós e convido a todos que estejam aqui. Maravilha. Muito legal. Estaremos Júnior, lá também. Sim. Eu tenho só um lembrete. Você que está nos assistindo, deixa aqui o seu like, né? Ajuda Sim, bastante. Ativa o sininho. E para consultar todos os dias, porque além dessas lives, nós temos também uma playlist que está contando todo o diário de obra, o que aconteceu no dia 1, dia 2, dia 3, então você tem uma sequência ali. Tudo isso você encontra, não só essas lives, mas também todos os episódios de todos os dias no YouTube, no canal da Acamon Place, da Acamon Cast. Exatamente, já temos 5 episódios lá. Já temos 5 episódios postados. E estamos postando, vão acompanhando aí, que a gente vai postar todos os dias. Tem uma pergunta aqui do Rafael, eu vou colocar aqui na tela. Ele perguntou assim, a fita dupla face está na norma? Boa pergunta, né? É uma pergunta técnica, né? A pergunta deveria ser assim, a fita dupla face, ela é certificada, né? Porque se ela é certificada, automaticamente ela nos atende, tá? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Mas a norma, ela não fala de fixações, né? Ela fala a não ser que a gente parte para o Light Steel Frame, ela fala de ancoragem, né? Então, o drywall é fixação, o steel frame é ancoragem, né? Então, por isso que a gente tem essa diversidade de fixações nas paredes de drywall. Então, quando você está fazendo uma parede em cima de um piso laminado, você pode colocar dupla face, né? Justamente para não travar o piso laminado. Se eu quiser fazer... Hoje nós temos a Titan, né? Que é uma empresa muito bacana que está entrando no nosso mercado. O pessoal já fez a pergunta, a Titan está na norma? Aí eu falo, não, mas ela está indo de encontro à norma, né? Porque ela está indo para somar com o nosso sistema, assim como a Adfors, com a Faiba Fuse, que está indo de encontro à norma, né? Produtos que estão chegando para nós. Então, o drywall, né? Então, você tem diversos tipos de fixações para serem feitas, diferente do Light Steel Frame, ancoragem, com chumbadores metálicos, chumbadores químicos e tudo mais. E eu acredito que a da 3Ms ela seja certificada pela BNT, certamente, senão dificilmente ela seria comercializada aí há anos no nosso mercado. Perfeito. Mas boa pergunta. Muito legal. E tem mais uma pergunta aqui também, da WIR Construção e Reforma. Como funciona a remoção do papel de parede em uma parede de drywall? Bacana, né? WR é um excelente profissional, deixa eu deixar minhas considerações a ele. É um profissional qualificado em tudo que faz, revestimentos, pisos e tudo que nós imaginarmos. Vai depender muito do papel de parede. Se é um papel de parede adesivado, né, provavelmente ele vai arrancar o cartão do drywall, e não é um problema, tá? Hoje nós temos manutenções para isso. Agora, se é um papel de parede que hoje em dia ele é colado, né, com
pó, ou cola pronta que você já compra nos mercados aí. Vai depender muito do substrato, qual parede você está usando, mas vamos falar na parede de drywall, você consegue remover, somente ela vai arrancar o cartão. E se arrancar, eu acho que o do papel de parede tem uma das vantagens, você quer aplicar em cima do próprio papel. Mas aí você consegue fazer a recuperação do drywall sem arrancar o cartão. Legal. Muito bom. Legal, legal. Muito legal. Ó, tem mais uma pergunta aqui do Rafael, ele acabou de fazer, ó. Como eu faria, então, para fazer essa colagem onde tem a banda acústica? Bacana, né? Então, duas situações, né? Hoje, nós temos um empecilho, né, de você colocar a banda acústica, né, e depois você querer fazer a fixação da banda acústica sem fixar a guia propriamente dita no chão, né? Eu acho que a melhor situação não seria você colocar a dupla face em cima da banda acústica. Por mais que ela vai dar aderência, legalzinho, mas nós temos dupla face aí, nós temos acústica com dupla face, né, dos dois lados. Então, você tem ela para colar na alta, você consegue tirar a alta face dela para poder colocar no chão. É uma situação bem interessante e bacana, que poucos conhecem no mercado, mas aí, é que banda acústica tem vários modelos, né? Ela com a cola nas dupla face dela, né? Vamos colocar assim. Legal, legal. Ah, legal. Mas muito bom. Cisne e Saulo. Nós temos espumas aí para fazer essa função aí de não precisar colocar dupla face, tá? Titã é uma ótima solução para isso. Ah, legal. Muito bom. Cisne e Saulo, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta assim, Júnior, para o Eliel. Se você encontrou alguma... Quais são os desafios que você encontra trabalhar com o cliente final e como você o supera, né, na visão do montador ali, justamente para atender aquela pessoa que vai reformar ou construir. Até mesmo eu entendo que o leque de clientes finais pode ser ali o próprio arquiteto ou o próprio engenheiro que esteja ali te contratando. Mas se você tem ali alguma diversidade, embora a gente já tenha ali pincelado algumas coisas no episódio de hoje, mas eu gostaria de saber a tua visão, a tua resposta, como você o supera, porque você tem 15 anos aí de caminhada, de jornada. Então tem aí bastante bagagem para estar contribuindo com a gente, com todos que estão assistindo aqui, inclusive o consumidor final, hein? Opa, claro. A minha dificuldade, que eu sempre... Dificuldade não, porque... Né, mas é um detalhe muito importante aí, que a diversidade, né, ou um pouco de lentidão aí que nós temos aí para poder correr com mais vantagem, é a questão do cronograma. Né? Eu sempre me deparo com um cronograma apertado. Tá? E aí, como nós somos as soluções, né, nós sempre dobramos a equipe ou trabalhamos finais de semana para poder atender aquela expectativa daquele cliente nosso ali, que seja ele arquiteto, engenheiro, né, ou consumidor final propriamente dito aí. O cronograma ele é sempre um empecilho, né, de fazer as coisas acontecer com mais leveza, né? Quando você coloca tempo, né, sendo que não teve um planejamento antes de chegar em você, as coisas ela vem muito mais, ela não vem tão mastigada, né? Ela desce como um bolo, né, na nossa garganta. Olha, uma coisa que nós demoraria, uma equipe de 3 pessoas demoraria 5 dias, né? Nós é obrigado a aumentar a equipe para poder atender em 3 dias, né? Porque precisa entrar outros profissionais depois de você. Então, fora isso, a questão de cronograma tempo, que não é um problema, né? Dito aí, porque nós já temos a solução, mas acho que é mais questão do tempo. Do restante, eu acho que fica mais pela questão de profissionais ao seu redor, né? Nós temos que ter mais pessoas preparadas com o mesmo pensamento de solucionar o seu problema junto com você, que é um problema de equipe, né? Não é um problema individual, né? Ainda mais se nós executamos. Então, quando eu tenho um desafio a ser
enfrentado, a equipe toda ela tem que estar com o mesmo pensamento que o meu, né, em solucionar o mais breve possível aquele problema para o cliente e trazer mais leveza para dentro da obra dele. Legal, legal. Eu ainda complemento para que tudo isso tenha uma preparação, até mesmo da equipe, do montador, cliente final, seja o próprio consumidor, aquele que vai residir, ou até mesmo os engenheiros e arquitetos, tem um bom caminho para isso, que é o treinamento Viver de Drywall. Não se limita só às práticas e às boas execução drywall, não, é mais completo. Então, justamente, todas as limitações que possam haver, ter no canteiro de obra, pode ser sanado justamente com essa questão de entender todas as etapas do drywall, saber dimensionar as execuções, ter ali as boas práticas do drywall, saber ali conversar com o cliente. Então, você tem uma saída. Então, o Viver de Drywall, eu convido todos a visitarem o link do Viver de Drywall, que o Júnior já colocou aqui nos comentários, para que vocês entendam como funciona tudo isso. A gente está falando aí praticamente de 63 aulas, são 8 módulos, justamente explicando as boas práticas do drywall. Então, meu convite para que todos acessem, inclusive o consumidor final, arquitetos, engenheiros, montadores que buscam reciclagem. Então, tá aí a dica. Deixa eu aproveitar, Saulo, e falar sobre o nosso curso. Porque, né, eu fui criado dentro de comércio e indústria, né? Então, a minha vida toda foi fazendo cursos, né, como aluno mesmo, várias vezes o curso repetitivo ali, porque tinha que fazer bastante reciclagem, e a gente começa a observar os instrutores dos treinamentos, né? E se a gente pegar os instrutores de empresa, né, que dão treinamento, até inclusive os nossos amigos aí que dão treinamento também, todos têm a mesma postura, a mesma linha de raciocínio, né? E é isso que a gente, hoje, né? Hoje nós temos treinamento, né? Mas a gente pode falar que nós temos um curso de multiplicadores, né? A gente não quer só ensinar o cara a montar a parede, fazer forro e tudo mais, né? A gente quer mostrar as boas práticas, né? Não só da execução, mas do executor, né? Porque eu acho que esse é um ponto muito crucial para quem quer crescer nesse mercado de trabalho que Fábio De Genori já falou, Fábio já falou, vocês já falaram aqui, que está crescendo aí gigantescamente aí todo mês, aí, todo ano. Então, para a gente poder acompanhar e sempre ter bons trabalhos, né, a gente tem que ter boas práticas, né? Boas práticas, bons comportamentos, compromisso, responsabilidade, que é do bom profissional. E ele está sempre ali disposto a solucionar o problema do cliente. Não chegar lá com mais problema, né? Ah, mas isso aqui... Não, tudo bem, vamos resolver. Né? Quanto mais rápido você enfrenta aquela adversidade, 1000 vezes vai ser melhor para você e tenho certeza que seus clientes, seus parceiros, vai ser grato. Então, o curso, ele, se você prestar atenção, não é só na parte prática, né? Presta atenção no executor, não só nos nossos cursos, como em outros também que são ministrados aí no Brasil adentro aí. Perfeito, perfeito. Diga-se de passagem que o treinamento Viver de Drywall é ministrado pelo Liel Araújo. Olha, fica até repetitivo, mas foram mais de 4.000, viu? 4.000 alunos. Não, isso, né? E cada vez melhorando mais, Saulo, porque hoje quem quer os meus meios de relacionamentos, né? São pessoas que pensam igual a mim e eu penso igual a eles, né? Que são de evoluir, de crescer, né? De trazer benefícios e vantagens para todos, né? Não só para o individual. Então, hoje eu falo que eu sou resultado, estou sendo resultado, né? Porque não sou uma pessoa... Eu estou em andamento, né, evolutivo, né, estou em processo evolutivo, mas todo dia eu me relaciono com pessoas que me alavancam muito mais, né, do que com pessoas que me seguram naquele estágio ali. Perfeito. É isso, Ariel. A grande competição que a gente, se for para competir, né, que a gente tem que ter, é com a gente mesmo. Sim. Não é com o mercado, não é com o concorrente. E a gente está falando de um mercado que vai ter uma evolução gigantesca, né? Hoje, apenas 5% das construções são executadas usando sistemas industrializados, né? Então, Sim. olha o quanto nós temos aí de mercado para crescer.
E como que a gente vai conquistar esse mercado? Melhorando como profissional, tendo mais clareza, buscando conhecimento, ou buscando novas formas de você trabalhar de forma mais eficiente, para que você consiga, né, para que a gente consiga transmitir para o cliente final, né, uma segurança de ele realmente passar aquela fase onde, alguns anos atrás, existia uma barreira que é muito maior do que hoje. Aqueles paradigmas de que o drywall, o light steel frame, era muito frágil, né? De pessoas assim, achar que se você jogasse alguém na parede, ela ia sair do outro lado. Então, as empresas antigas, e vamos citar aqui Ciasul, elas fizeram um trabalho que foi muito mais difícil lá atrás de evangelizar, de abrir esse mercado do que hoje. Hoje a gente tem a ajuda das mídias sociais, praticamente todos os instrutores, as pessoas têm a internet como uma forma de abranger mais pessoas, né? Então, como que a gente consegue impactar e gerar uma expectativa positiva e um desejo de as pessoas realmente consumirem? Nós estarmos bem preparados, onde o cliente vai sentir essa confiança e ele vai falar, não quero mais construir a minha casa de tijolo, eu quero usar esse método construtivo. Então, se nós nos prepararmos para isso, para dialogar com esse cliente, né, e buscar a cada dia aí 1% de melhoria, com certeza todos nós, né, vamos ser bem-sucedidos e a gente vai deixar muitos clientes aí felizes, com toda certeza, que é o que todo mundo aqui deseja. Deixa eu aproveitar esse repasse aí e agradecer a Ciasul, né, a Ciasul, para quem não conhece, ela foi a pioneira, a primeira distribuidora, a maior distribuidora que tivemos no nosso país aí, a incentivar cursos, né, no sistema de construção a seco, vindo de uma distribuidora. E o interessante, agora estamos falando para os consumidores, mas agora eu falo para os profissionais, né, que não tem nada melhor do que você ser amparado por uma grande empresa, onde que ela enxerga que você tem bastante potencial e ela investe isso daí em você. Então, eu tive o prazer da Ciasul investir tudo que ela tinha em mim, questão de profissionalismo, educação, né, e treinamentos, e eu fui educado pelo mercado, né, pelos nossos amigos que estavam anteriormente aí, o Fábio De Genori é um dos meus instrutores, o Fábio Din, que desde a época da Israel vem me ensinando até hoje aqui, eu falo que ele é um pai meu, né, assim como muitos são no mercado. Então, para todos os instaladores, prestadores de serviço, se aproxime, né, de grandes empresas aí que estão investindo em conhecimento, em treinamento, em consultoria, né, que eles vão alavancar vocês porque eles precisam de vocês e nós também precisamos deles, tá? Então, esse é o melhor caminho a ser tomado aí, tá? Não fica nessa de a obra vai me dar dinheiro, e você nunca vai ter tempo para poder fazer um network, um congresso, um evento, porque você sempre vai estar amarrado dentro de... Então, foca um pouquinho em você, que quanto mais você cresce, com certeza isso vai ser refletido nos seus parceiros ao redor. Muito bom. Muito legal, muito legal. Ó, eu já vou falar que hoje, mais uma vez, eu aprendi demais. Eu estou... hoje foi totalmente para o consumidor aqui tirar dúvidas, e eu sou essa persona. O Sidney acabou de falar, né, que a ideia é que não tenha dor de cabeça. Eu realmente não quero ter dor de cabeça na minha obra. Eu sou um futuro cliente aí do sistema, né? Então, realmente, hoje eu aprendi demais, aprendi aí sobre o drywall, sobre a instalação, sobre cronograma, a importância realmente de ter um projeto, o contato com o arquiteto, né? O arquiteto, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Do arquiteto se conectar com o cliente e ter essa conversa também com os fornecedores e prestadores de serviço. Então, realmente, eu estou muito feliz mais uma vez.
Estamos chegando aqui já a 2 horas de live e o pessoal está aqui com a gente. Então, quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora, que ficou desde o começo. Isso é muito importante para nós, estamos muito felizes. Já falo em nome do Eliel, do Sidney e do Saulo. Tenho certeza que eles também estão muito felizes com os espectadores. Então, realmente já quero agradecer o Sidney, o Saulo e o Eliel por esse tempo e esse aprendizado sensacional. Muito bom. Eliel, suas considerações finais e, claro, a nossa gratidão por você dedicar aí esse tempo valioso e você faz parte aí dessa nossa jornada, né? Não vamos chamar de luta, não, é jornada, porque apesar dos desafios ser grande, mas ela tem sido extremamente prazerosa e a gente acredita que quanto mais pessoas estiverem olhando na mesma direção que a gente, se ajudando mutuamente, né? Enxergando que nós não somos concorrentes, nós sempre podemos um inspirar o outro e todos progredirem. Acho que esse é o principal objetivo da gente aqui. Quero agradecer muito, mas muito mesmo, porque hoje é um dia especial por estar na presença de todos vocês. As minhas recomendações para os consumidores que sejam o júnior da vida, né? Porque está procurando informação, está procurando conhecimento, justamente por estar tentando realizar um sonho. Então, eu acho que vale a pena ele focar, né, no planejamento dele, buscar informações que está sendo passado aqui, né? O júnior está fazendo isso aí muito bem. Então, acredito que vai facilitar muito a vida de quem vai pensar em construir, reformar, edificar, o que quer que seja que ele venha fazer. Se ele pegar todo esse conteúdo que estamos passando e entender que é para o benefício dele, com certeza ele vai ser grato e vai deixar o comentário depois. Tá? Eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo. Eu não consigo ver os comentários aqui, mas com certeza... eu vim acompanhando todas essas aulas esses dias e eu estou falando que é uma aula realmente, né? Você para, ouve e analisa tudo que está sendo feito, né? Deixa de ser um debate, de mostrar opiniões diversas, que também é interessante, né? Mas o ponto maior aqui é entender o lado do consumidor, né? E trazer vantagens e benefícios para ele aí no futuro. Muito bem. Saulo? Eu só tenho a agradecer mais um dia de aprendizado, gratidão pela presença de todos vocês, Sidney, o Júnior. Eliel, sem sombra de dúvida, é sempre um grande prazer, é um mar de conhecimento que você traz para nós. Eu fico muito feliz porque cada vez que você fala, você sempre traz ou uma atualização do mercado, que isso é fundamental, sempre estar atualizado, e você vem se mostrando sempre ser a linha de frente. É muito bacana isso. E fora as consultorias nos bastidores, né? Às vezes eu pareço banco em cobrança. Eliel, tá assim. Eliel, e aquilo? Eliel, e aquilo? E sempre com boa disposição e vontade, o Eliel me responde todas. Então, gratidão sempre pela disposição, pelo seu tempo, gratidão pelo nosso relacionamento e nosso networking, parceria sempre. Então, obrigado mesmo. Hoje foi extraordinário. Me senti em casa. Falando de drywall com vocês aqui, Sidney, Júnior, você, Eliel, eu me senti em casa. Então, obrigado. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou em casa, tá? Estou me sentindo em casa também. Literalmente, né, Eliel, em casa. Eu também estou em casa, me sentindo em casa. Bom, nossos agradecimentos para todos vocês que assistiram até aqui. Mais uma vez, obrigado, Eliel, Júnior, Saulo. E relembrando que amanhã é o 5º episódio dessa jornada, onde nós vamos mostrar aí todos os detalhes e vocês vão ver o resultado final da casa do seu José, da dona Ruth e do Marcelo, como que ficou. Então, nossa gratidão pelo tempo de vocês e convido a todos que estejam com a gente no último episódio. Certo? É isso aí. Certíssimo, Sidney. Muito bom, gente. Então, pessoal, até mais. Valeu por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, obrigado. Gente.
Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.